Tiago 1:22, diz assim, não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática, porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é, dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Vou ler esse finalzinho desse texto do verso 25. Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Vamos fazer uma oração juntos? Pai querido, em nome de Jesus, nesta noite nós lhe pedimos a Deus que venha trazer ainda mais a tua unção. Nós estamos na tua casa, nesse clima de adoração, de unção, e nós queremos também esta mesma unção, Senhor, para que possamos compartilhar a tua palavra, para que possamos, Senhor, receber, para que possamos entender e principalmente para que possamos praticar as verdades da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, nos unimos, Senhor, neste momento, meu Deus, aqui com os irmãos que estão aqui, com o nosso bispo, nos unimos também, Senhor, com os irmãos que estão em casa, e estão em algum lugar assistindo essa transmissão, nos unimos, Senhor, e repreendemos todo tipo de barreira, todo tipo de impedimento humano, espiritual, diabólico. Sai em nome de Jesus, e que teu Espírito Santo tenha liberdade de falar aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite. Em nome de Jesus nós lhe pedimos e lhe agradecemos. Amém. Queridos, eu quero falar com vocês hoje sobre algo muito importante. Como nós sempre falamos aqui, um RCE é uma reunião de crescimento espiritual que é para membros, que é para obreiros, obreiras, líderes, discípulos, discipuladores, pessoas que cuidam de pessoas. Mas, irmãos, nós precisamos ter uma atenção especial, porque nós estamos vivendo uma época em que nós temos todo tipo de comunicação, todo tipo de pregação, ensinamentos. As redes sociais estão aí transmitindo sempre uma mensagem, uma ideia de uma pessoa. Nós temos também aí os canais que transmitem os vídeos, e você pode procurar e achar todo tipo de coisa. Mas o que nós precisamos ter cuidado, irmãos, para que nós não sejamos extremamente teóricos e pouco praticantes. Por quê? Porque hoje você encontra muita gente que sabe muita coisa, muita gente falando muita coisa, muita gente até ensinando muita coisa. E a questão é, o quanto as pessoas praticam. Tem gente que está ficando expert em muitas coisas. Nessa época de pandemia, a pessoa não tinha muito para onde ir, talvez até pouco para fazer, e aí começou a assistir transmissões. Aí não estou falando só de religião, né, só de igreja, de tudo, né? Talvez a que mais tenha dado audiência deve ter sido as lives e as transmissões, os vídeos de fazer comida. Não é, Davi? Fazer comida, receita, agora a pessoa agora é um masterchef, sabe cozinhar, sabe fazer isso, aquilo, estava tendo tempo para tudo. É bonito você ver, né? Agora a questão é o seguinte, o quanto nós praticamos o que nós vemos. Esta é a grande questão. E este texto que Tiago traz para nós é um alerta sobre as pessoas que ouvem e não praticam. Para que sejamos realmente discípulos de Jesus, nós precisamos ser praticantes e não somente ouvintes. Preste atenção, não é que não devemos ouvir, devemos sim ouvir, devemos sim aprender, devemos sim ler, devemos sim absorver o conhecimento, a palavra, a revelação. Mas precisamos tomar cuidado para não sermos só pessoas que ouvem, que recebem, que assistem, que leem, mas não praticam aquilo que elas ouvem. Nas últimas semanas, eu tive a oportunidade de compartilhar com vocês a palavra no RCE,
E nós demos um ênfase sobre a questão da prática do devocional, da oração, da leitura bíblica. Mas hoje eu quero subir o nível com você. Né? Como diz subir o nível, pastor? É oração, leitura bíblica, o nível já não é alto, sim. Mas quando eu falo de subir no nível, eu estou falando sobre praticar aquilo que você recebe através da palavra e através da revelação. A palavra te traz entendimento, discernimento sobre aquilo que você deve fazer. A oração te traz unção, poder e força para que você possa fazer. Os dois são essenciais, não dá para dispensar nenhum dos dois. Mas aí vem o terceiro ponto, que é a ação. Tem muita gente que está orando, amém por isso, isso é bom. Tem muita gente que está lendo, estudando, meditando na palavra, isso é bom, continue fazendo. Mas Deus quer também que nós sejamos praticantes. Né? Praticantes para que nós possamos subir o nível. Né? Vamos subir para o nível hard. Vamos para cima, vamos pegar pesado. Porque, irmãos, o mundo não precisa de mais conhecimento. O mundo tem muito conhecimento. Nós vivemos na época do conhecimento. Tem conhecimento, tem muita informação. Mas o que nós precisamos, como discípulos de Jesus, é a ação. Agir. Porque essa ação da nossa parte é que vai trazer a transformação no mundo. Pastor, não é o poder de Deus? Sim, é o poder de Deus em nós e através de nós é que vai trazer a transformação do mundo. Nós só vamos impactar a sociedade se nós agirmos segundo aquilo que recebemos na leitura bíblica e na oração. Né? Então, irmãos, nós estamos vivendo uma época em que parece que a coisa está ficando pior. Como pior, pastor? Porque nós tínhamos aí um grupo de pessoas que vinham à igreja, recebiam a palavra, participavam das orações, mas hoje, por causa da pandemia, já não participam mais. E muitos que até podem vir e podem participar, não estão participando, já estão mais sossegados. Por que ir à igreja se eu posso assistir uma live? Por que participar na reunião se eu posso participar aqui em casa? Eu fico sentadinho aqui no meu sofá, né? Eu coloco ali um cafezinho ali no braço do sofá. Hoje o tempo virou de novo, começou a esfriar de novo, um cafezinho. Fico mais à vontade, não tenho que me deslocar daqui para lá, de lá para cá. É muito mais seguro, entre aspas, né? Porque as pessoas vão em todos os lugares, aí a desculpa serve para não vir à igreja. Ai, pastor, você está chamando a atenção da gente pela live? Exatamente, pela live mesmo, que tem gente que a gente só consegue falar com ele pela live. Não está conseguindo falar com ele pessoalmente, né? Então é pela live mesmo que eu vou falar com vocês. Por quê, irmãos? A live é bom. Se você realmente não pode estar aqui, é uma bênção para você. Mas muitas pessoas precisavam estar aqui pessoalmente para participar. Para poder, a ministração, a unção, a comunhão, né, a conversa, o relacionamento, tudo isso faz parte da comunhão do corpo de Cristo. Né? Isso precisa ser praticado, precisa ser feito. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que com essa diminuição da frequência, as pessoas não têm ainda a mesma determinação para praticar os princípios sem estar na igreja, sem vir participar, receber a comunhão, sem estar participando na célula. E a pessoa vai ficando cada vez mais fraca. Então, o que nós, discípulos, precisamos fazer? Precisamos despertar as pessoas. Esse é um desafio novo que nós temos durante a pandemia como discípulos, como líderes. Olhar para as pessoas que Deus colocou sob a nossa responsabilidade. Olhar para essas pessoas e dizer, querido, você está bem? Querida, você está bem? Ah, estou bem e tal. Vamos fazer assim, vamos orar, vamos fazer assim. Porque se nós não fizermos isso, a coisa não vai andar. Porque a tendência é estabilizar para parar. Eu já expliquei outro dia aqui. Né? Vai perdendo o ritmo, vai parando, e depois o processo, né, de uma coisa que está subindo, quando ela para, o próximo processo é cair. Cair. Né? Muitas pessoas estão fracas hoje em dia. Algumas pessoas já não têm força a ir para a igreja mais. Não é que ele não queira, ele até pensa, vou para a igreja. Ele não tem força mais. Então, nós que somos discípulos, lembre-se, estamos falando num RCE, uma reunião para líderes, pessoas que cuidam de pessoas. Se nós não praticarmos tudo que nós já aprendemos,
Quero fazer uma pergunta para vocês. Eu gosto de fazer pergunta aqui na live, né? É a retórica, ninguém vai responder, né? Para você pensar aí, né? Para você pensar nesse princípio. A questão é o quanto você está desafiando as pessoas que estão sob o seu cuidado. Você está olhando para elas? Você está orando por elas? Sim. Você está comunicando com ela? Você está discipulando essas pessoas? Porque às vezes a pessoa fala, não sei, a pessoa não quer. Irmãos, a gente sabe que a batalha espiritual, você vai lidar com situações que a pessoa vai dizer que não quer. É normal isso, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque o mundo, a carne, falam alto. O diabo fala na mente das pessoas. A gente sabe que nem tudo é demônio, tem coisa que é da carne mesmo, é da natureza humana. Mas se nós não esforçarmos, há algum tempo, nós aprendemos uma palavra, que é anagazo, uma palavra, né? Quer dizer, com força, o reino de Deus é tomado pela força. Você vai e traz as pessoas, você vai, sai e pega as pessoas e traga as pessoas com força. Quando eu falo força, não é violência, irmãos, é lutar para ajudar as pessoas. Alguém pode falar, pastor, mas o que é isso? Nós temos que respeitar as opiniões das pessoas. Sim, é verdade, irmãos, as pessoas são livres. Mas quando nós amamos bastante, nós nos esforçamos bastante. Outro dia eu falava uma palavra, né, que se a pessoa fala com alguém, olha, vamos participar, vamos fazer tal coisa, Deus vai te ajudar, você vai sair dessa. A pessoa fala, não, fala, então tá bom, né? Mas se é um filho seu que está doente, se é um filho seu que está com problema, se é alguém que você ama extremamente, você não fica, tá bom, você insiste, você fala de novo, você ora mais, você jejua mais, você se esforça com essa pessoa, você pega no pé dela um pouquinho mais, por quê? Porque é o seu amor. Então, nós estamos vivendo uma época que esse amor tem que ser colocado em ações e não só em palavras. Você pode mandar um zap com um coraçãozinho pulsando, né? Agora tem, o zap também tem GIFs, não tinha, lembra? Agora tem. Tá? Você pode mandar um coraçãozinho pulsando, um videozinho, né? Com um coraçãozinho, tum, 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 uma musiquinha. Mas, irmãos, é a sua ação que tem com os princípios que nós já falamos aqui da oração, do conhecimento da palavra, mas principalmente desse anagaso, a força, a determinação. A pessoa precisa entender que você se importa com ela, que essa pessoa é importante para você, que ela precisa ter uma transformação de vida. Esta é a hora, este é o tempo de Deus para o anagaso. Se não fizermos isso agora, irmãos, a gente perde. As pessoas vão se perder. E quando serão resgatadas? E quando serão encontradas de novo? Essa é a hora, irmãos. Tem pessoas que estão fracas. Se nós não andarmos com ela, se não a carregarmos em algum momento, darmos suporte para ela, pegarmos na sua mão, ela não vai conseguir sair dessa situação. O diabo está enganando muita gente. Está enganando muita gente. E nós precisamos agir e precisamos trabalhar. Irmãos, com essa situação que estamos vivendo, estou repetindo porque é um momento, muitos eventos da igreja, muitas coisas que a igreja fazia, eles de certa forma diminuíram ou até sumiram, né? Porque não pode ter aglomeração, não pode ter um monte de coisa. E aí isso nos chama atenção para uma coisa. Existem as pessoas que elas só participam das coisas, só vão se tiver um evento. Eu até marquei aqui, eu estava anotando essa mensagem, quando eu estava escrevendo, e eu escrevi aqui, eventos da igreja, festividade, um evento, congresso, os encontros, né, os encontros que podem ser os retiros, os encontros da igreja, os seminários, cursos, vigílias, campanhas, tudo são coisa boa e devemos participar. Mas tem gente que é movido a eventos. O que é movido a evento, pastor? É aquela pessoa que ele é devagar. Aí vai ter um congresso, vai ter uma festividade, vai ter um evento, vai ter um encontro, ele participa. Aí ele participa ali, aquela festa, aquele fogo. Isso é bom, pastor? Isso é bom. Ninguém está falando que não deva ter. Isso deve ter, é bom. Mas o ponto que eu quero chamar a sua atenção é, e depois? E o pós? E o que acontece depois do evento?
depois do congresso, depois da festividade, depois do encontro, depois do congresso, depois da vigília. Como a sua vida fica? Porque você vai para um evento desse, depende do evento, é a ministração, de repente tem aquele pastor, aquele mestre que ensina, aquele líder que tem uma palavra, você fala, que bênção. Às vezes você anota, leva a sua agenda, eu sou meio velho, então eu anoto no papel, né? O pessoal mais novo já faz anotações aí num iPad, num iPhone, tem uma agenda eletrônica. Não, o Davi está rindo. Eu estou dizendo a verdade, que o Davi é novo e está com a agenda na mão. Não é indireta não, Davi, é para mim mesmo. Por exemplo, está aqui, está aqui anotado. Né? Eu melhorei, viu, Davi? Porque eu tinha o hábito de anotar em papelzinho, anotar em pedaço de papel, eu perdi o papel. Então é melhor anotar em caderno, porque a gente deve estar em alguma agenda que eu tenho algumas lá, então procura lá que está lá na agenda. Então a pessoa anota, tudo isso é maravilhoso, aí tem a administração, o fogo cai, a pessoa recebe poder, recebe uma palavra profética, tudo isso é maravilhoso e nós precisamos disso. Mas aí vem a questão, o que você faz com isso depois? O que você está fazendo com o que você já recebeu? As bênçãos que você recebeu, a palavra que você recebeu, a profecia que você recebeu, a revelação que você recebeu, a unção que você recebeu, o conhecimento. Muitas pessoas já fizeram cursos, vários cursos, escolas, treinamentos, e não estou dizendo que é errado fazer, deve-se fazer, mas o que você está fazendo com isso? Alguns já foram ungidos, alguns já foram enviados. Eu queria ser enviado, foi enviado, vai lá meu filho, em nome de Jesus, está abençoado, vai lá agora. Tudo isso, tudo que tinha como igreja para fazer por essa pessoa foi feito. Tudo que tinha para ser feito para essa pessoa, como o pastor tinha que fazer por essa pessoa, fez. Mas aí chegou num ponto, a pessoa não está praticando aquilo que ela recebeu. Tem muita gente formada, né? Com conhecimento. Existem pessoas na igreja que elas não avançam de forma nenhuma. E de repente tem lá alguém ministrando uma palavra, ensinando, fazendo um trabalho, a pessoa fala, não sei como é que colocaram aquele menino, né? Vamos usar o exemplo do Davi, que o Davi é o mais novo aqui da nossa turma hoje. O Davi está dirigindo uma igreja, é o pastor de uma igreja, está feliz, está animado, né? Recém-casado assim, um pouco de tempo, né, de casado, agora Deus deu um presente para ele, uma filha, está feliz, cuidando de igreja. Alguém fala, por que o Davi está dirigindo igreja? Eu estou na igreja faz 20 anos. Ele tem 22. Porque o Davi tem 22 anos, está dirigindo igreja. Eu tenho mais de 20 na igreja, eu não estou dirigindo nada. Irmãos, nós pastores, a nossa maior alegria é que todas as pessoas, obreiros, se tornassem líderes, formassem trabalhos, abrissem igrejas, porque o mundo está precisando de pregação, de ensinamento, de discipulado. Mas sabe o que acontece, irmãos? Na hora que a necessidade aparece, são poucas as pessoas que dizem assim, conta comigo, eu estou aqui. Né? Se vocês estivessem aqui, eu poderia perguntar, posso contar com você? O bispo pode contar com você, o apóstolo Jair de Oliveira pode contar com você, Deus pode contar com você quando Ele pensar em uma tarefa, em um desafio, em uma célula, em um trabalho, em uma reunião, em alguma coisa, Deus pode contar com você ou não? Ele pode contar com você para receber, mas para você receber, mas para você fazer alguma coisa, Deus pode contar com você. Eu tenho pouco tempo, eu tenho muitas tarefas, eu já fiz uma época, não deu muito certo. Faz de novo, começa de novo. A vida é assim. Eu anotei uma frase aqui que diz assim, superestimamos o evento e subestimamos o processo. Então todo mundo quer evento, todo mundo quer festa. Mas ninguém quer passar pelo processo de colocar em prática aquilo que recebe no evento. O evento é bom para você receber o fogo, para você receber a palavra, para você receber a unção, para você ser enviado. Mas, a partir dali, tem que começar a usar o que você recebeu. Então, tem muita gente, em todas as igrejas, estou falando só da nossa, não, em todas as igrejas, gente que é movida a festa e a evento. Mas são pessoas que não querem produzir. Acorda em nome do Senhor Jesus.
Como diz a palavra, desperta tu que dormes, levanta, desperta. Jesus está voltando. E quando ele voltar, ele vai perguntar: e os talentos que eu te dei? Os dons que eu coloquei na sua vida? Lembra aquele evento? Lembra que você recebeu a unção, você recebeu o fogo do Espírito? A pessoa trouxe uma palavra, aquela palavra foi para o seu coração, você ficou feliz, aquilo queimou dentro de você, no outro dia, na outra semana você esqueceu, não colocou em prática? Eu estou chamando a sua atenção. Não fique bravo, não fique brava. Mas entenda, por que, irmãos, nós não queremos mais, nesse tempo, teóricos, nós queremos praticantes. Que você saiba pouco, mas pratique o pouco que você saiba, do que saber demais e não praticar nada. É um tempo de despertar, é um tempo de renovar, né? Agora de falar assim, vamos para a igreja, vamos fazer tal coisa. Aí vem a pergunta clássica, eu anotei aqui, ó. A pergunta é essa. Você fala: fulano, vamos participar lá na igreja, tal dia reunião. Aí a pessoa pergunta o quê? O que vai ter lá? Davi, pega água para mim, por favor. Eu esqueci ali, obrigado. A pessoa pergunta: o que vai ter lá? Obrigado, querido. Essa é a pergunta, exatamente. É a obra de Deus, é a igreja. Você fala com um membro, às vezes você fala com um discípulo, com um obreiro. Não, na garrafa mesmo, não tem problema. Que naturalmente deveria estar lá, que naturalmente deveria participar. E aí vem a pergunta clássica: o que vai ter lá? Vai ter Jesus, vai ter igreja, vai ter a comunhão. Irmãos, não é o que vai ter lá, é eu preciso estar lá, eu posso ir, eu quero estar. Quando a gente olha na Bíblia a história de vencedores, todos nós ficamos empolgados, animados. Aí eu queria ser, como Josué, seja forte e corajoso. Josué conquistou. Mas quando você vê a história de Josué, a Bíblia diz que Moisés subiu para o monte, Josué foi na cola dele. Quando chegou um ponto, ele não podia atravessar mais, porque aquele lugar é um lugar santo, era só para Moisés e Deus. O que ele fez? Ele ficou no pé do monte. E ele não ficou no meio do povo na festa. Ele ficou lá no pé do monte. O que isso ensina para nós, irmãos? Interesse. Interesse. Eu estou aqui, eu quero uma oportunidade, eu quero uma chance, eu estou perto. Então, irmãos, Josué sempre estava perto. Quando Deus falava com Moisés, com Arão, lá no tabernáculo, na tenda sagrada, a pessoa que estava do lado de fora da tenda era Josué. Josué não podia entrar na tenda, porque ele não era da linhagem sacerdotal. Ele não podia entrar, mas ele estava ali do lado de fora. A primeira pessoa a receber a palavra, a revelação que Deus tinha dado, era Josué. Na hora que Deus precisou de alguém para substituir Moisés, quem foi? Josué. Entendam isso, irmãos. A fé que nós dizemos ter, ela deve ser acompanhada por ações. Eu não tenho tempo de ler tudo, mas se você ler Tiago, a gente lê o capítulo 1 do 22 ao 25, se você ler o 2 do 14 até o final do capítulo 26, o tema é fé e ação. Tiago chama a atenção das pessoas que dizem ter fé, mas não tem ação. Eu creio, eu acredito. Aquela pessoa põe a mão no coração, fecha o olho, espreme a cara assim, faz aquela cara assim, canta a fé que eu tenho. Mas, irmãos, não é isso. É uma fé que leva à ação, que leva à atitude. Vou repetir a frase que eu li agora há pouco para vocês aqui, ó. Superestimamos o evento e subestimamos o processo. Quer dizer, nós valorizamos demais o evento, a festa, a festividade, e desvalorizamos a ação, a prática do dia a dia. É fácil, pastor? Não, não é fácil. É uma luta diária. Durante a vida normal, não tem festa, não tem festividade, não tem aquele clima o tempo todo. É batalha, é no campo, é com as pessoas, é lidando com problemas, com dificuldades. É assim que funciona. Mas esse é o processo para que Deus
trabalhe e Deus traga uma transformação no meio onde nós estamos. Para que Deus faça alguma coisa, nós precisamos agir, nós precisamos trabalhar. Todo sonho que alguém já teve e deu certo, você vai ver que ele foi acompanhado do quê? De uma ação, de uma dedicação ao processo. Como assim, pastor? Todo sonho que alguém teve que deu certo, ele foi acompanhado por um processo de dedicação. Vamos usar exemplos bíblicos? Por exemplo, o caso mais clássico de sonho na Bíblia é o caso de José, filho de Jacó. Deus deu um sonho para ele. A princípio, ele estava todo pavoneando, eu tive um sonho, vou ser líder, vou ser isso, falou para os irmãos, eu vou liderar, eu vou mandar em vocês, Estava um pouco orgulhoso. Aí Deus começou a passar ele num processo. Mas durante todo o processo que ele passou, ele teve atitude, ele foi esforçado, ele foi dedicado. A gente sabe que José podia ser um dos caras mais magoados e mais fragilizados da história. Os irmãos não gostavam dele, os irmãos isolavam ele. Depois os irmãos que pensaram em matá-lo, só não mataram porque o irmão mais velho não deixou, jogaram ele num poço seco e depois venderam ele para os mercadores para ser escravo. Familhinha boa, hein? A gente às vezes reclama da família, né, gente? Ele podia ser um mimimi da Bíblia. Meus irmãos não me amam, meus irmãos não gostam de mim. Como ele não sabia como a história chegou até o pai, ele podia falar, meu pai nem me procurou. Jacó, coitado, não tinha nada a ver com isso. Mas vocês sabem, quando uma pessoa fica cheia de complexo, a pessoa começa a imaginar coisa que não existe. Meu pai não me procurou, meu pai não quis saber onde estava. Jacó, coitado, não sabia de nada, mentiram para ele que ele tinha morrido. Mas a pessoa que está magoada, ela pensa um monte de bobagem. Meu líder não gosta de mim, meu pastor não gosta de mim, não sei quem não quer. É um monte de coisa esquisita. Mas José não se fez de vítima. Quando ele chegou na casa de Potifar, no Egito, para trabalhar, ele podia falar, não vou trabalhar, meu pai tem tudo, meu pai tem dinheiro, meu pai é isso, meu pai é aquilo, você acha que eu vou trabalhar de escravo, vou ficar cavocando terra, fazendo um monte de coisa, que o primeiro serviço, ele foi serviço do lado de fora da casa, serviço pesado. Mas a Bíblia diz que ele trabalhou, ele se esforçou, e logo colocaram ele para dentro de casa. E ali dentro de casa ele trabalhou, ele organizou, ele liderou, até se tornar o chefe de tudo aquele homem importante, influente, rico tinha. Isso é ação. E dali para frente ele foi acusado, vocês sabem disso, acusaram ele falsamente de ter mexido com a esposa do seu dono, do seu patrão. Ele foi preso e ficou preso lá. Mas lá na cadeia a Bíblia diz que ele começou a ajudar, tomar conta de um, tomar conta de outro, ajudar. Ele não era pago, não recebia salário, não tinha benefício. Trabalhe um dia, 3 dias na prisão para você ter 1 dia de redução de pena. Naquela época não tinha isso, viu, Davi? Não tinha isso naquela época. Então, irmãos, ele trabalhou porque nele havia o coração de fazer, de agir, de trabalhar. Teve a chance de ajudar 2 homens que trabalhavam para o rei, ajudou aqueles homens, aconselhou aqueles homens, Deus cumpriu a palavra, o homem esqueceu dele, ficou mais 2 anos preso, esquecido lá, podia ficar magoado. Ajudei o cara, dei uma palavra para ele, tratei ele bem, o cara me esqueceu. Não, irmãos, mas chegou a hora de Deus. A hora de Deus acontece quando Deus move as coisas. Deus moveu o coração de Faraó e deu 2 sonhos para Faraó que significavam a mesma coisa. Ninguém sabia interpretar, só José. Aí o cara que foi preso com José lembrou dele e falou, tem um cara na prisão, assim, 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 mandaram chamar José. Então, aquele era o tempo de Deus. Mas enquanto não havia o tempo de Deus, José estava se preparando para aquele tempo que era o tempo melhor. Então, irmãos, tem gente que ele está almejando aquela liderança, aquela posição, mas ele não está se preparando, não está passando no processo. O processo é difícil, eu anotei aqui, não é fácil, precisa lutar muito. Então, enquanto nós passamos do processo, Deus vai fazendo a parte dele e preparando o caminho. E aí, na hora certa, Deus abre a porta, nós estamos prontos para poder
cumprir a nossa vocação e fazer aquilo que nós recebemos a promessa. Eu recebi uma promessa, pastor, que eu vou ser um líder, eu vou ser um missionário, que eu vou ser um missionário para as nações. Amém. Eu creio, Deus falou, amém. Mas se você não evangeliza o seu vizinho, se você não fala de Jesus para a sua família, como é que você vai ser missionário lá do outro lado do mundo se você não é capaz de falar para uma pessoa que fala o mesmo idioma que vive do seu lado? Não vai ser missionário em outra parte do mundo. Desculpa, eu não estou destruindo o sonho de ninguém, não. Pastor, você não crê em promessa? Creio. Crê na bênção, pastor? Creio. Mas como é que alguém vai falar para as pessoas do outro lado do mundo, com outra cultura, com outro idioma, com outra realidade, com uma série de dificuldades, e não fala para a pessoa que está com ele o dia a dia? Não vai, irmãos. Então a prática começa aqui, na hora. Você não vai começar, Deus falou, você vai ser um pastor. Não quer dizer que naquela hora você é pastor. A partir daquele momento, Deus está trabalhando você num processo. Então a sua fé deve levar você a agir. Como é que eu posso servir? Como é que eu posso trabalhar? Como é que eu posso fazer alguma coisa? Eu quero aprender, eu quero estar aqui. Qual o serviço que eu tenho para fazer? Faz isso. Não, limpeza não quero, faxina não quero, serviço não quero. Irmãos, o serviço é serviço. Faz o que vier na sua mão. Porque aí Deus vai te honrando, Deus vai te abençoando. Quando José chegou para liderar o Egito, ele tinha passado por todo tipo de situação. Ele passou por várias situações que ele foi levado ao extremo como líder. O caráter dele foi provado quando ele disse não para aquela mulher. Ele soube administrar o bem dos outros, como escravo na casa de Potifar. Ele sabia ser uma pessoa que prestava contas, como ele fazia com o pai dele. Não é? Então você percebe que cada passo que José deu foi uma preparação para que ele chegasse naquela posição. Agora, se ele fosse um cara mimimi, um coitadinho, ele nunca ia chegar em lugar nenhum. Tem muita gente que não quer passar no processo, ele quer só o evento, a festa, ele quer a unção. O bispo podia me ungir, eu queria ser não sei o quê, eu queria ser aquilo lá. Irmãos, a unção é boa, mas o tempo certo você vai ser ungido. O que você precisa fazer é colocar a fé em ação, começar a trabalhar, começar a servir, começar a fazer a sua parte. Nós lemos aqui, não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Esse é o alerta que Tiago está fazendo. Por quê, pastor? Porque com certeza na época de Tiago, lá no começo da igreja, já tinha gente assim. Isso não é novidade dos nossos dias. Isso não é só para o nosso tempo. O que está acontecendo agora é que agora, na pandemia, está manifestando o que já estava em muita gente, só que a gente não sabia. Porque estava meio escondido, meio disfarçado. A pandemia só revelou aquilo que já estava no coração da pessoa. É um nível mínimo de compromisso. Irmãos, e às vezes as pessoas interpretam a Bíblia de uma forma errada. Pegam versículos fora de contexto e dizem, não, o que Deus vai fazer, Ele vai fazer, pastor. Tem um versículo lá que diz assim, não é por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito. Irmãos, Deus não está falando isso. Não está dizendo que você não tinha que trabalhar. Essa foi uma profecia que está lá em Zacarias, que Deus falou para Zorobabel, Zorobabel, não fica preocupado, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Por quê, irmãos? Porque naquela época havia uma dificuldade, Zorobabel tinha voltado com um primeiro movimento de restauração de Jerusalém, e Zorobabel estava responsável em começar a povoar a cidade, construir o templo, que estava destruído. Estava muito difícil de fazer. E aí Deus deu uma palavra através de Zacarias, uma profecia, para motivar Zorobabel. Zorobabel, não é por força nem por violência, porque havia uma opressão, havia inimigos contra aquele processo, mas é pelo meu espírito. Aí a palavra continua dizendo o seguinte, Zorobabel, você vai colocar os alicerces e vai levantar o templo. Pastor, eu nunca li essa parte, eu só conhecia não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Mas Zorobabel foi pelo Espírito de Deus, mas teve que colocar alicerce e teve que levantar a parede. Então Deus falou, o meu Espírito vai te abençoar. Não vai ser com força, não vai ser com briga. Eu vou te abençoar, Zorobabel, mas Zorobabel teve que colocar alicerce e teve que construir parede. Entendam isso, irmãos, para quem quiser, está em Zacarias capítulo 4, a partir do verso 6. A referência que eu citei agora, Zacarias 4, a partir do verso 6. Quer dizer, o Senhor está dizendo, eu estou te abençoando, mas Zacarias, você vai ter que botar a mão Zorobabel, você vai ter que colocar a mão na massa.
ó, eu vou abrir o caminho. Deus está dizendo, não é por força nem por violência. Eu vou abrir o caminho, mas a obra tem que ser feita e você vai fazer essa obra. Então, queridos, não é por força nem por violência, mas você tem que fazer a sua parte para que Deus possa abençoar, para que Ele possa agir sobre a sua vida. Vocês querem mais exemplos bíblicos? Nós temos um exemplo também um pouco à frente de Zorobabel, que foi Neemias. Havia uma muralha para construir. Neemias recebeu uma direção de Deus. Deus tocou no coração de Neemias, não foi uma ordem expressa, mas Deus mexeu com Neemias para que ele deixasse a sua posição lá, em que ele estava no reino, debaixo do comando de Artaxerxes, o rei da Pérsia. Deixou a capital Suzã, ele vivia no palácio, servindo o rei, falou, você vai, e Deus colocou no coração dele. Não foi uma palavra direta, mas ele entendeu uma necessidade. E ele foi para Jerusalém. Ali o trabalho dele era reconstruir as muralhas, a primeira tarefa. Mas ele encontrou muita oposição, muita luta. E ele lutou, esforçou, motivou, liderou aquelas pessoas. Ele teve que enfrentar zombaria, teve que enfrentar ameaça, ele teve que enfrentar perseguição, ele teve que enfrentar, sabe até o quê? Falsa profecia. Alguém dizendo-se usado por Deus, dizendo, foge daí, vai para não sei aonde. Mas falou, não sou o tipo de homem que foge. Deus me deu uma tarefa, não vou deixar de fazer o trabalho que eu estou fazendo. Então você percebe, irmãos, que quando Deus dá uma palavra para a gente fazer alguma coisa, Deus não diz que vai ser fácil. Deus diz, eu vou estar com você e vou te ajudar. Então, é hora de agir. Ai, pastor, a minha célula está difícil. Verdade, irmão, você está difícil porque o capeta está lutando, porque lá tem vida, lá tem alma, lá tem família que vai ser salva. Deus vai fazer uma grande obra naquela casa, naquela família. Deus vai fazer uma grande obra naquela rua. O diabo está se opondo, é porque Deus tem coisa grande para fazer através da sua vida. Agora, se você desanimar, se você desistir, se você ficar só na teoria, se você ficar só no mimimi, a coisa não vai andar. E quando você chegar diante do Senhor no último dia, vai perguntar, o que você fez com os dons que eu te dei? Você participou de todas as reuniões importantes da igreja, os eventos, as festas, os encontros, o reencontro, o congresso, você recebeu palavra, unção, você foi enviado, você tem o Espírito Santo, você tem dom, eu te capacitei, eu preparei você, investi em você, e o que você fez com o que eu te dei? Irmãos, nós precisamos acordar. Vou repetir o que eu falei agora há pouco. Jesus está voltando. Pastor, mas Jesus vai voltar mesmo? Vai, irmão. Se ele não voltar, a gente morre, vai encontrar com ele também, vai prestar conta do mesmo jeito. Essa é a verdade, irmãos. Pode ser que ele volte agora, pode ser que ele volte daqui a alguns anos, pode ser que ele volte e eu ou você já tenha morrido, mas a gente sabe que no último dia, no dia que o Senhor Jesus voltar, os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro. E os que estiverem aqui, estiverem com a vida diante de Deus, serão arrebatados. E iremos encontrar com o Senhor Jesus. E Ele vai dar a segunda obra de cada um. Não é salvação, irmãos. Isso é galardão, é recompensa para aqueles que vão reinar com Cristo. Então isso é muito sério, irmãos. Nós precisamos despertar. Precisamos estar atentos. Irmãos, eu quero finalizar a minha palavra, irmãos, lembrando um texto do Novo Testamento, porque eu sempre falo do Antigo Testamento, mas eu gosto de citar o Novo Testamento também, porque existem os famosos defensores do Novo Testamento, achando que o Antigo Testamento não vale, né? Mas o que o tempo da graça diz, o que o tempo esse era o tempo da lei, pastor, agora não tem mais esse negócio de obras. Irmãos, vou dar um exemplo mais conhecido de todos, a igreja primitiva. Como é que nasceu a igreja primitiva? Estavam lá orando, 10 dias de oração intensa, 10 dias eles estavam no cenáculo orando, a multidão estava lá, orando, e aí o Espírito Santo desceu sobre eles, estavam assentados orando, era por volta das 9 da manhã, o Espírito Santo desceu sobre eles, eles foram cheios de unção, de fogo, falaram em línguas. Pedro se levantou e trouxe a primeira mensagem. Fala, amém, olha pastor, olha, isso é o Espírito de Deus, isso é a glória de Deus, olha o Pentecostes, um evento. Mas irmãos, aí quando você começa a ler o livro de Atos, lá em Atos 2,
no finalzinho, você vai ver quais eram as ações. De casa em casa, no templo, todos os dias, oravam, comunhão na oração, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos. O que você percebe? Havia uma prática diária dos ensinamentos e daquilo que eles estavam recebendo. Então eles receberam poder, receberam a missão, a ordem, a palavra para fazer e fizeram. Então a igreja primitiva avançou, não foi só porque teve o Pentecostes. O Pentecostes é importante, claro que é, a descida do Espírito é muito importante, mas porque eles praticaram aquilo que o Espírito Santo trouxe para eles. Se eles ficassem, Espírito Santo, vem mais, Espírito Santo, fogo, unção, poder, unção, vigília, fogo, monte, e não fizessem nada, e não fosse de casa em casa, e não pregasse, não evangelizasse, a igreja primitiva não tinha avançado. Irmãos, a oração, a unção, o fogo, o evento é bom, é necessário, devemos todos participar. Mas o que Deus espera de nós é que a gente use o que nós estamos recebendo do Senhor, para que nós possamos realizar a obra de Deus. Fecha minha palavra aqui. Deus tem muito para fazer, mas Ele vai fazer através de mim e através de você. Não sejamos teóricos, sejamos práticos. Vamos fazer, vamos cumprir o nosso chamado e a nossa vocação como servos de Deus. Vamos orar nesta noite, vamos falar com Deus, vamos conversar com o Senhor, vamos pedir: Senhor, me ajude. Eu quero sair da zona de conforto, eu quero lutar, eu quero me esforçar. Senhor, coloca sobre mim a tua unção ainda mais, porque eu quero ser um praticante e não quero ser somente ouvinte. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, Senhor, eu quero orar junto, meu Deus, com os teus filhos. Nós ouvimos a tua palavra, Senhor, que é um alerta, é um desafio, Senhor, para as nossas vidas. Pai, muitas pessoas têm passado anos na igreja, adquirindo conhecimento, unção, poder. Isso é bom e devemos receber, mas não estão praticando aquilo que aprenderam e não estão colocando, meu Deus, para os outros, levando aos outros aquilo que eles receberam, Senhor. Eu lhe peço, Senhor, que haja um rompimento desse paradigma, dessa ideia, Pai, que tudo que está amarrando, tudo que está bloqueando, Senhor, a mente dessa pessoa, essa ideia errada, Senhor, que o Senhor vai fazer tudo, Ele não precisa fazer nada. Sabemos, ó Deus, que tudo parte de Ti, ó Deus, mas existe um momento em que nós precisamos agir, precisamos colocar a mão no arado, precisamos começar a construir, assim como o Senhor desafiou Zorobabel a colocar os alicerces, a construir debaixo da Tua unção, mas é Ele que precisava fazer isso. Assim também, ó Pai, que o Senhor venha nos levar a um novo nível, o nível da prática, o nível de sairmos e levarmos a Tua palavra, de cuidarmos de vida. Nós sabemos que é difícil, mas nos ajude, Senhor, fortaleça, anime essa pessoa, encha com o poder, com a unção sobrenatural, que os Teus filhos sejam despertados nesta noite, ó Pai, para poder realizar a Tua obra, que haja unção, mas que também haja paixão por vidas. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. O mundo está se perdendo, o mundo está indo para o inferno, Senhor. Muitas pessoas da igreja estão enfraquecidas e nós temos a resposta. Nós que lideramos, nós que cuidamos de pessoas, nós temos a resposta. Pai, que haja um despertamento, que haja um avivamento nas nossas vidas, Senhor, na nossa igreja, na nossa célula, na nossa liderança, Senhor, para que possamos realizar a Tua obra. É o que nós lhe pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.